Siga, curte, comente e compartilhe. A Estação Belladonna. Dizem que existe uma estação entre Sé e Brás que não aparece nos mapas. Um lugar onde o trem às vezes desacelera sem motivo. Os maquinistas sabem, se você sentir o vagão freando sozinho nesse trecho, é melhor manter os olhos abaixados, não abrir as portas, e sobretudo, não sair do trem. Ninguém sabe exatamente quando a Estação Belladonna começou a ser mencionada. Alguns dizem que era uma estação abandonada dos tempos da construção da linha vermelha. Outros juram que nunca esteve nos registros. Mas há relatos. Gente que viu. Gente que ouviu. E alguns que desapareceram. Eduardo era operador noturno do metrô há 3 anos. Não ligava para essas histórias. Trabalhava em silêncio, amava a rotina e desprezava o que chamava de folclore de técnico entediado. Mas tudo mudou numa madrugada abafada de outubro. O sistema indicava que ele faria a última viagem da noite, indo da Barra Funda até o terminal Corinthians Itaquera. Vagões vazios, luzes frias, e um calor úmido que grudava na pele como suor velho. Na cabine, o som metálico do trilho ritmava seu cansaço. Tudo ia bem, até o trem começar a desacelerar entre Sé e Brás. Não havia ordem no sistema. Nenhum comando manual. O freio, simplesmente, entrou. Ele checou o painel. Nada. Olhou pela janela lateral da cabine e, por um instante, viu uma parede mal iluminada passando devagar. Algo estava escrito nela. Belladonna. Achou que era um grafite qualquer, mas então o trem parou completamente, no escuro, e as luzes internas começaram a falhar. O gerador secundário demorou 3 segundos para religar. 3 segundos de silêncio completo, no subsolo. 3 segundos longos demais. Eduardo tentou religar o sistema, mas os comandos estavam lentos. Como se o próprio trem resistisse a voltar. Ele sentiu o ar dentro da cabine ficar mais denso, como se algo, ou alguém, estivesse atrás dele. Virou-se devagar. Ninguém. Pegou o rádio. Chamou a central. Só chiado. Olhou para fora de novo. Agora havia um túnel lateral à esquerda. Um corredor de alvenaria antiga, com blocos que pareciam muito mais velhos do que qualquer estrutura da CPTM. E no fundo dele, luz. Amarelada, tremeluzente, como uma tocha. E passos. Eduardo hesitou, mas era curioso por natureza. Pegou sua lanterna, destravou a porta lateral e pisou no chão úmido. O barulho da porta se fechando atrás dele soou alto demais. Ao entrar no corredor, o som do trem desapareceu, como se tivesse atravessado um véu. As paredes tinham hieróglifos. Não rabiscos, inscrições detalhadas, feitas com precisão. A lanterna começou a falhar. Eduardo tocou uma das marcas. Estava quente. O calor vinha das pedras. Continuou andando até que o corredor se alargou e revelou um salão subterrâneo, abobadado, com colunas rachadas e altares cobertos de poeira. No centro, havia um sarcófago em pedra negra, fechado, ladeado por 2 estátuas de chacais. E então ele a viu. Uma mulher alta, esguia, de pele cinzenta ressecada, com bandagens negras pendendo dos ombros, como véus antigos. Os olhos eram brancos, sem pupilas, e a boca murmurava sílabas desconexas em uma língua estranha, gutural. Um colar de pedras rubras envolvia seu pescoço seco. Eduardo recuou instintivamente. A criatura não avançou, apenas o encarava. Em sua presença, o tempo parecia outro. O ar vibrava com cheiro de cânfora e coisa morta. Ele não conseguia se mover. Só olhar. Então ela levantou a mão. Nela, havia um objeto pequeno, um bilhete de metrô antigo, carcomido, com data de 1974. Eduardo pegou-o sem pensar, como se compelido. A criatura recuou 2 passos e desapareceu na sombra, dissolvendo-se como poeira ao vento. Eduardo correu. O corredor parecia mais longo agora, como um intestino de concreto se contorcendo. As luzes de emergência do trem ainda estavam acesas. Ele subiu de volta, fechou a porta, religou o painel, e desta vez, tudo funcionou normalmente. O trem seguiu. Nenhuma parada extra. Nenhum erro no sistema. Mas o bilhete antigo ainda estava em sua mão. Na manhã seguinte, Eduardo foi à sala de controle revisar os dados do trajeto.
Nenhuma falha registrada. Nenhuma parada entre Sé e Brás. As câmeras não mostravam nada além do vagão parado por 2 minutos, sem porta aberta, sem saída da cabine. Ele decidiu investigar. Voltou ao museu onde o pai dele havia trabalhado como técnico de restauração nos anos 90. Na sala de arquivos, encontrou um dossiê sobre uma múmia desaparecida em 1921. Segundo os documentos, tratava-se de uma sacerdotisa enterrada viva no Egito Antigo por praticar necromancia e desafiar os deuses. O sarcófago chegou ao Brasil por engano, num lote trocado com o Museu Britânico. O incêndio que destruiu a ala onde estava nunca foi explicado. O corpo nunca foi encontrado. Havia também um mapa da antiga rede de túneis da cidade, muitos desativados ou esquecidos. Um deles passava exatamente sob a linha vermelha. E ali, um ponto sem nome, marcado com um X, com a palavra Belladonna. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguiu dormir. Sempre que fechava os olhos, via aqueles olhos brancos, e ouvia a voz sussurrando algo ininteligível. Até que uma noite, recebeu uma mensagem anônima no celular: volte à estação. Ela te escolheu. Tomado por uma compulsão febril, Eduardo decidiu ir. Era como se algo puxasse sua mente para aquele lugar. Pegou o trem, sozinho, à meia-noite. Mais uma vez, entre Sé e Brás, o vagão desacelerou. Mas desta vez, o trem parou completamente, sem que ele fizesse nada. As portas se abriram sozinhas. O corredor estava lá. A mesma luz amarela. O mesmo cheiro. Mas agora havia vultos nas paredes. Rostos presos na pedra, gemendo em silêncio. A múmia esperava no centro do salão, diante do sarcófago agora aberto. Dentro dele, um corpo. De Eduardo. Mas ainda estava vivo. Respirava. O Eduardo que estava em pé sentiu o chão girar. Não compreendia. A criatura tocou sua testa com 2 dedos ossudos e ele entendeu, sem palavras. A múmia não era apenas uma morta-viva. Era uma guardiã. Um ser antigo, amaldiçoado, que precisava de âncoras humanas para manter-se no mundo físico. Homens eram escolhidos ao acaso, trazidos para o salão, aprisionados em duplicidade. Um ficava. O outro voltava. E aos poucos, o que voltava, perdia a alma. Eduardo gritou, mas o som não saía. Seu corpo começou a esfarelar. Sentiu as faixas se enrolando em seus braços, seus olhos ficarem opacos, e sua mente ser empurrada para o fundo de um poço. O Eduardo que saiu da estação naquela noite era outro. Um reflexo. Um boneco preenchido com sombras. A partir daquele dia, andava como ele, falava como ele, mas nunca mais era visto sorrindo. Só andava à noite. E evitava espelhos. O bilhete antigo sumiu do bolso. Poucos meses depois, 3 passageiros desapareceram em viagens noturnas entre Sé e Brás. Um técnico que revisava os túneis foi encontrado morto, com os olhos esbranquiçados e a pele enrugada como couro seco. E o nome Belladonna apareceu pichado em uma das colunas do túnel, com tinta feita de sangue humano, segundo perícia. A estação, dizem, ainda está lá. Só visível a quem foi escolhido. E os operadores ainda sussurram uns aos outros. Se o trem parar sozinho entre Sé e Brás, não olhe para fora. Não desça. E não aceite nada das mãos de ninguém. Porque se você aceitar, você também pode ser levado.